Bom dia mais uma vez para os irmãos. Vamos estar gravando mais uma escola dominical para todos nós que infelizmente ainda não podemos se reunir. E vamos começar cantando o hino de número 744. Depois vamos estar orando e passando para o irmão Dório. Não se aparte de ti mesmo o livro desta lei, mas medita muito nele dia e noite até, para cuidares em fazer o que nele escrito está, praticando em toda a vida o ensino que te dá. Porque então prudentemente conduzir-te-ás, pois assim o teu caminho próspero farás. Então, Senhor Deus, nosso Pai, conhecemos mais que o Senhor está com nós, tudo que temos feito, também seja da função também, mais uma escola dominical que vamos ter, seja direção da irmã Glória, está na palavra, que o Senhor esteja usando para poder passar a mensagem que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. O irmão Glória está com a... Bom dia. Bom dia. Uma alegria para nós podermos mais uma vez estarmos comentando a respeito da palavra. Comentário esse para a nossa edificação, para o nosso despertamento e também para o nosso consolo. O assunto proposto para nós nesta oportunidade é a família que glorifica a Deus. Temos dois textos propostos, textos muito bons, interessantes, bem direcionados. O primeiro texto está registrado em Atos capítulo 16, verso 25 a 34, que nos fala a respeito da vida do carcereiro em Filipos. E nós vamos nos ater somente no verso 30 até o verso 32. Apesar da indicação iniciada no versículo 25, mas cada um de vocês aí depois podem estar verificando o que eu acredito que já o tenham lido, né? Por causa disso eu proponho ler a partir do verso 30, que direciona mais o nosso assunto. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. O outro texto proposto está registrado em Efésios capítulo 6. A partir do verso, iniciando no verso 1 até o verso 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Este é um assunto que para muitos se tem como muito delicado, até difícil de falar, mas isso retrata, confirma o grande desconhecimento
que a maioria das pessoas tem a respeito não somente do assunto, que é a família que glorifica o Senhor, mas também do conhecimento do Senhor mesmo. Certa vez o Senhor Jesus ele relatou que ou informou, para aqueles que estavam ouvindo, falando: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. O que é as Escrituras a não ser a palavra do Senhor, e esta vindo em orientação, em admoestação, também em incentivo, em luz, e isto realmente para algumas pessoas tem trazido uma grande confusão. Antes de nós começarmos a ler o comentário do irmão aqui, que é magnífico, espetáculo para nós, quem já o leu e procurou desenvolver bem dentro do que o irmão escreveu, percebeu isso. Se não, ainda fez, é uma boa sugestão para que você o faça. Mas o que nós intentamos mencionar é que, para que esse título ele venha a ter um efeito que todos nós esperamos, ele precisa de ser feito entre 5 ou 6 pessoas. Por que eu digo isso? A primeira pessoa é você mesmo, o homem ou a mulher. Aí a outra pessoa é o Senhor Deus, a outra pessoa é o Senhor Jesus e a outra pessoa é o Espírito Santo do Senhor. Se for 6, entra o filho ou a filha. E neste assunto aqui, mesmo que se tenha 20 filhos, não poderá alterar esta quantidade de pessoas. Quando se tem filhos, 6 pessoas. Você, esposa ou esposo, o filho ou a filha, o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo do Senhor. Por que eu digo que não pode haver essa alteração? Porque sempre haverá a individualidade. Todos os filhos, mesmo que sejam 20. Hoje, nos nossos dias, não é tão comum, mas há uns tempos atrás era muito comum isso. Uma grande quantidade de filhos. Mas todos eles com pensamentos, personalidades, sentimentos, receptividade do que está ouvindo, totalmente diferente um do outro. Então, para que haja essa condição de alcançar esse objetivo de glorificação ao nome do Senhor pela família, é o que eu sinto, é o que eu penso, tem que haver esta unificação para que haja o objetivo. E nós observamos que neste primeiro texto aqui, que fala do carcereiro de Filipos, ele logo que ele ouviu a palavra do Senhor, ele percebeu a situação em que ele estava, totalmente sozinho, sem nenhuma perspectiva. Por que eu posso dizer assim? Porque ele interpelou ou falou para aqueles irmãos ali o que era necessário para que ele vivesse. Não, mas Odório está falando é que para que ele fosse salvo. E ser salvo e viver não é a mesma coisa? Logo que ele descobriu o que é que ele tinha que fazer, ele logo participou isso com a sua família, e nós temos os relatos a respeito disso. Vamos nos ater
um pouquinho ao comentário do irmão, que é muito importante para nós. A introdução diz assim: a família é um projeto de Deus que foi criado para a sua glória. Olha como há dificuldade de algumas pessoas, né? Hoje, infelizmente, muitos enxergam a família como algo ruim e penoso. Seria este o seu pensamento? Ou você já ouviu alguém mencionar essa grande insatisfação de ser família, de ter família? Mas esta não é a visão bíblica sobre a família. Essa lição tem como proposta mostrar como o cristão glorifica o Senhor nosso Deus na sua vida familiar. E nós esperamos que isto realmente aconteça nesta oportunidade. O nosso irmão comentarista, ele separou esta lição em 4 partes. E nós iremos tratar, que eu acredito, de uma forma bem abrangente, para que cada um de nós venhamos a ser edificados nesta oportunidade e saiamos depois dessa lição bem melhores do que quando nós iniciamos a respeito deste assunto que é extremo para todo ser humano. A primeira parte, ele colocou a mensagem do Evangelho sendo a prioridade no seio familiar. O segundo é a criação dos filhos. O terceiro, o tratamento dos filhos com os pais. E o quarto, a relação efetiva ou afetiva, né? A relação de convívio. Porém, sem idolatria. Super interessante esses pontos que nós iremos discorrer. Sobre esta prioridade do Evangelho, nós vemos aqui no texto de Filipos, do carcereiro de Filipos. O carcereiro trouxe a mensagem do Evangelho aos seus familiares quando pediu ajuda a Paulo e Silas. Sua família creu e foi salva. Interessante que quando ele pensou somente nele, porque ele estava querendo saber como é que ele iria ser salvo. Quando ele, eu imagino né? Que quando ele expressou essas palavras, ou esta palavra de ajuda, ele não tinha noção da abrangência em que os resultados ou a resposta dessa pergunta iria trazer para ele, que chegou até a sua família. Amigo ouvinte, não há nada em que os membros da sua família precisem Olha, é super interessante isso. Não há nada que os membros da sua família precisem, tanto do que a salvação das suas almas. Caso não tenham tido ainda um encontro com o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, que se já tem um encontro com o Senhor Jesus, é o que aconteceu com o carcereiro de Filipos. A sua família foi atingida e foi beneficiada por isso. É uma parte aqui super interessante que eu tenho certeza que ela vai trazer um grande incentivo para muitos e para outros a confirmação, né?
Olha o que ele nos diz aqui o comentário do nosso irmão. Deus não salva ninguém porque é da família de um salvo. Se você é salvo, o seu familiar ele não vai ser salvo porque você já creu no Senhor Jesus. Ele tem que tomar a atitude. E o irmão comentarista aqui, ele dá um exemplo super interessante de que isso realmente não é possível. O Senhor salvar alguém só da família de alguém que já é salvo. Por caso contrário, o Senhor salvaria toda a descendência natural de Abraão. Só com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só isso. Porque daqui para frente toda a sua descendência não precisa de ser perfeito, tá? Porque só você andando na minha presença basta. Não é assim que a Escritura orienta, incentiva e inclusive esclarece, né? A pergunta aqui é interessante. Você se preocupa com a sua família? Então contribua para que o Evangelho seja anunciado a ela, porque isto glorifica o Senhor nosso Deus. Qual é o título da nossa lição? A família que glorifica o Senhor nosso Deus. Então esta atitude de fazer com que a sua família ouça as grandes promessas do Senhor nosso Deus é também uma forma de você estar glorificando o Senhor. E aqui quando ele mencionou, né, que de alguma forma contribuir para que a sua família ouça, pode ser você. Se você é um novo convertido, ele tem pouco conhecimento com a palavra, convide um irmão que você tenha uma liberdade maior com ele. Alguns dizem até um irmão de confiança. Então quer dizer que os demais você não confia? Não é bem assim, né? Não tem como a gente exemplificar desse jeito. Alguém que você, quando chegou, né, e ouviu o Evangelho, você criou uma proximidade a mais com ele. Porque se ele também não tiver aquele amplo conhecimento, você pode estar certo de que ele vai convidar um outro irmão que ele também tem aquela liberdade maior e vai chegar até os seus familiares e irá anunciar as grandes bondades e a grande misericórdia do Senhor para o seu familiar, para que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a família do carcereiro de Filipos. Agora, na criação dos filhos, a segunda parte. Eu achei aqui interessante o que o comentário do irmão, ele iniciou aqui. Criar filhos não é nada fácil. O que você responde sobre essa confirmação do irmão? Você já é pai, você já é mãe, ou você é presente em alguma família que você percebe essa dificuldade? Você concorda que isso é verdade? Que criar filhos não é nada fácil? Se nós voltarmos um pouquinho no início da minha fala, eu falei que não tem como estar sozinho. O homem, a mulher, ou o pai, a mãe, o filho ou a filha. Sozinho não vai haver possibilidade de junção, de comunhão, de fraternidade. Porque mesmo, o que foi que eu mencionei? Cada um tem um pensamento, tem uma personalidade, tem uma forma de sentir quando ouve.
Aí, o que foi que eu mencionei? Aquele acoplamento. Não sei se seria essa a palavra, né? O convite de quem? Do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus e o Espírito Santo. Mas só isso, por quê? O Senhor nosso Deus, nós vemos em todo o decorrer da Escritura que Ele é o sustentador. Ele é o Criador, é o sustentador. E o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, Ele é o mediador. E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, Ele é aquele ajudador, aquele consolador, aquele que irá instruir em situações por mais adversa que seja. Aí nós percebemos, mas aí eu não vou poder concordar com criar filhos, é muito difícil. Amém, com certeza, porque você terá ajuda de quem tem condição para ajudar. Certamente tal ato resultará em bons frutos se o seu filho for educado na palavra do Senhor Deus, criado na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, verso 4, mostra isso. E se nós olharmos um pouquinho, bem antes de nós, quando o Senhor Deus instrui o povo de Israel na criação dos filhos, irmãos, nós não podemos esquecer dessa instrução e recebê-la para nós, para que haja ou para que se consiga o objetivo de que é a glorificação do Senhor, do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 6, ele ali está informando que você tem que fazer parte. É você. E depois você informa para o seu filho quem é você. Efésios, Deuteronômio, capítulo 6. Faça a leitura deste texto e você vai descobrir isso. E aí você vai perceber que não é assim tão difícil criar filhos. É necessário que cada pai haja com firmeza e demonstre autoridade. Como assim? Te fazer uma pergunta. O que é que os homens da época do Senhor Jesus, eles ficavam admirados com o Senhor Jesus? E essa admiração era a seguinte: eles ficavam impressionados com a naturalidade em que ele expressava a sua palavra. E em alguns textos diz que a autoridade do Senhor Jesus era diferente dos fariseus e dos escribas. Baseado em quê? Porque ele falava a verdade. Ele não falava com arrogância. Ele não era prepotente na sua fala. A sua fala era uma fala de instrução, era uma fala de amor para aqueles que estavam ouvindo. E eu consigo interpretar esta forma aqui do Pai falar com firmeza e com
demonstração de autoridade. Não é de arrogância, de rispidez, de violência. Não. Por causa. Se você fizer assim, você vai contra a orientação do que nós iremos ler no próximo ponto. E também a mãe, ela tem um propósito ou a necessidade de ajudar o pai nesta sua responsabilidade. Assim, o nome do Senhor estará sendo glorificado na sua família. O pai e a mãe que conhecem o Senhor vivem uma vida que condiz com as ordens ou instruções e orientações do Senhor, estará passando isto naturalmente para os seus filhos, e isto é que nós percebemos que o nome do Senhor ele estará sendo glorificado nesta família. Agora o terceiro ponto é o tratamento dos filhos com os pais. O filho cristão glorifica a Deus na família quando honra os seus pais. O que é honrar mesmo? É respeitar, tratá-los com educação, ajudar os pais. É isso. Obedecer aos pais com o objetivo de glorificar o Senhor. Essa tem que ser a motivação para a obediência aos pais. Honrar os pais significa muito mais do que simplesmente obedecer a eles. Significa mostrar respeito e amor por eles, cuidar deles enquanto precisarem de nós e procurar honrá-los pela maneira como vivemos. Será que você já ouviu alguma vez alguém falar: filho, fulano de tal, filho daquela pessoa tão honrada? É uma vergonha para os pais. Este filho desonra o nome do seu pai. Esta filha desonra a mãe que é tão idônea, respeitadora, bondosa. É com atitude. O filho é que vai estar honrando os pais. Este é interessante que é tão bom, e é tão bom honrar os pais, que diz assim, que este é o primeiro mandamento que traz consigo boas promessas. Estas são as promessas. Primeiro, ser bem-sucedido. 2, ter vida longa sobre a terra. Ou seja, além de glorificar o Senhor, tal ato de obediência redunda, converte, traz bênçãos gloriosas da parte do Senhor nosso Deus. Será que o que nós temos ouvido, vivido, presenciado, de famílias destroçadas, vidas sendo ceifadas prematuramente, quando olhamos isso aqui, nós somos obrigados a acreditar, porque a Escritura prediz isso. Esta obediência aos pais também é a demonstração ou a aplicação
de uma família que glorifica o Senhor nosso Deus. Agora a última parte. Pode ser que algumas pessoas não tenham entendido este título, mas quando nós iremos comentar aqui, você vai entender. Ah, é isso? Vai confirmar isso. O cristão precisa amar de forma especial a sua família e ter um carinho especial por ela. Tal ato glorifica a Deus. Está cansado de ouvir isso, né? Ou pelo menos maravilhado em ouvir isto com regularidade, não é verdade? Mas, se por um lado a falta do vínculo afetivo, comunhão, né, não glorifica o Senhor Deus, por outro lado, a superestimação da família também não honra o Senhor nosso Deus. A família não pode ser colocada na frente do Senhor Jesus. O que deve motivar, acima de tudo, a vida do cristão não é somente o amor pela família, mas também o amor à pessoa do Senhor Jesus. Caso contrário, ele não estará glorificando o Senhor Deus. Ele ou ela, ou a família. O Senhor Jesus, certa vez, ele mencionou que quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que tinha esta aplicação na vida de respeitar mais a afetividade ou a obediência à família, que me deixou estarrecido. Uma pessoa que eu conheci desde muito pequeno, e quando eu conheci o Evangelho, a minha intenção foi também de mostrar a esta pessoa, que era grande amiga não só minha, que eu era tido como um filho, mas também toda a minha família, né, irmãos, pai, mãe, tínhamos uma aproximação muito grande. E eu cheguei, né, como para os irmãos, falou, precisamos chegar a falar da graça do Senhor Deus para este meu amigo. E quando nós estivemos lá, que foi mencionado da necessidade de ele crer na pessoa do Senhor Jesus, e várias outras partes importantes da Escritura, ele no final da palestra, ele mencionou, agradeceu, falou que era muito bonito, que era bom, né, admirável, mas ele mencionou assim, olha, eu nasci no ensino do meu pai e eu vou morrer no ensino do meu pai. Digamos que até aí houvesse um equilíbrio, mas ele extrapolou a superestimação da família dele era tanta que ele falou, olha, e nem se Jesus Cristo vir aqui e falar que eu tenho que o seguir, eu não aceito, eu não sigo, porque eu vou continuar com o que eu aprendi de meu pai. Quando eu li esse texto, eu não resisti, foi automático a lembrança deste episódio tão triste,
que me deixou eu abalado por muito tempo. Mas tem pessoas que é assim, e a Escritura fala que não pode haver idolatria para a família, como a família, porque isso não honra a pessoa do Senhor nosso Deus. Uma conclusão aqui super interessante. Comentário do irmão. Muito bom. Você quer que sua família melhore nas suas relações e se torne uma família mais agradável? Isto, se você tem alguma dificuldade, oxalá que não, permita o Senhor Deus que não, mas o que o irmão comentarista aqui ele fechou para você e para nós, que nós temos que sempre pensarmos, verificarmos se é necessário, se precisa ser mudado alguma coisa em nós. Ele falou assim: melhore você primeiro. Glorifique ao Senhor em suas relações familiares e assim o seu ambiente familiar se tornará um lugar melhor para se viver, para se conviver. Oxalá que você que está nos ouvindo não tenha essa adversidade. E às vezes você está bem que você não quer mudar. Mas com a Escritura, com a leitura da Escritura, é possível alterar, porque o objetivo de todo ser humano é ser feliz, mas é sabedor de todos que existem obstáculos, existem montanhas, existem espinhos. Se você não pode passar no caminho livre porque tem obstáculos, ou você arranca, ou você desvia. Se você não tem noção de como fazer isso, peça ao Senhor nosso Deus e Ele vai estar te ajudando e te realmente confirmando que a forma que você deve viver, você em família, tem que ser, ou é melhor que viva de uma forma a estar glorificando o nome do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a pensar em fazer assim. Amém.